Olha, as pessoas que precisam do serviço da Central do Cidadão, é preciso que explique algumas situações. É que a parte, por exemplo, do Detran, de habilitação, funciona plenamente no período da tarde. Além da manhã, também o período da tarde. É que as pessoas têm procurado o Detran só pela parte da manhã e tem tumultuado, ou seja, não tem funcionário suficiente para atender a demanda. Então, nós conversamos com o Osnildo Moraes, que é diretor do Detran aqui, que ele vai explicar essa questão da demanda nos dois períodos, de manhã e à tarde aqui do Detran. Aproveitando aqui a oportunidade, eu queria esclarecer primeiro o seguinte. A Central do Cidadão é um núcleo de serviços prestados por vários órgãos do Estado, né? E o Detran é um deles. Eu digo isso porque já fui questionado hoje por um cidadão com relação a outros serviços e me dizia que precisava tomar providência com algumas situações, por exemplo, a fila do banco, que estava a questão do ITEP. Quando você vê uma fila grande ali fora, uma multidão fora, na Central do Cidadão, necessariamente não é gerado pelo Detran. É preciso que a gente diga isso, né? Porque se vê muita gente lá fora e diz que o Detran, tudo o Detran, a gente assume, inclusive, um desgaste de outros órgãos. Mas é importante que a população funcione os dois expedientes. Pela manhã, funciona a parte de registro, como também da habilitação. À tarde, nós não temos registro, mas a habilitação funciona normal, inclusive com uma demanda bem menor. O cidadão não necessariamente ele tem que vir só pela manhã resolver o problema de habilitação. À tarde, o movimento é bem menor. E a população precisa saber disso e utilizar também o expediente da tarde, quando tem bem mais facilidade de resolver. Essa questão, por exemplo, a parte da tarde, se você quiser resolver uma situação na sua habilitação, renovar, dar entrada na habilitação, como também receber algum documento, à tarde está apta, tem funcionário para resolver essa situação. Isso mesmo. Como eu falei, à tarde só não funciona a parte de registro, emplacamento, vistoria. Nós só temos uma turma que funciona de 7 às 12h30. À tarde, a emissão de documentos, se você resolveu o problema de manhã do registro, falta só o documento, à tarde você pode vir que a emissão funciona normal, como também a marcação de exames, a abertura de processo para habilitação, não é? Isso tudo funciona normalmente durante a tarde e, como eu já falei, o movimento é bem menor. Eu queria aproveitar também para dizer uma coisa. Nós assumimos aqui, e todo mundo sabe que tem vícios do passado, não é? Inclusive vícios da população. Eu devo dizer isso porque as pessoas têm que entender que determinadas coisas a gente não pode fazer se realmente não é previsto na legislação. Por exemplo, a emissão de documentos, existe um desgaste. Já hoje recebi um cidadão aqui insatisfeito porque veio receber um documento de outra pessoa e não foi possível. O responsável pelo veículo é o dono. Isso é a lei que diz, a legislação. Só pode receber o documento do veículo o proprietário ou alguém com a procuração dele. Essa procuração deve ser registrada em cartório. Aí a pessoa diz, não, porque toda a vida foi assim, antes era assim, mas não é permitido, gente. A gente esclarecer, estou citando isso como exemplo, mas tem outras situações que as pessoas, às vezes, vêm para cá, saem insatisfeitas, mas é tudo, ninguém está inventando nada aqui, é tudo previsto dentro da legislação. Inclusive tem uma situação, eu não sei nem se ainda existe ou se já lhe procuraram, como, por exemplo, meu veículo atrasou, chegou o documento de emplacamento, eu não paguei. Aí, se existia antigamente, como uma licença, você vai ter uma licença aqui de 60 dias para ficar circulando, para você colocar, até você fazer esse pagamento. Hoje em dia não existe mais isso. Se vencer, eu tenho que pagar. Nós não temos a autonomia nem a competência de expedir documentos para dirigir ou para andar sem o CRLV. Isso tem que realmente estar quitado e receber o documento original. Nós não temos nenhuma permissão, nenhuma autonomia de fornecer esses dados, de autorização, tanto para dirigir como para andar sem a CRLV. Outra situação, é um sonho do senhor, que algumas pessoas têm até comentado, se o Estado acabar chamando mais concursado, essa questão de funcionário, uma possibilidade da questão de registro, que é só pela manhã, ser também à tarde, existe um sonho, uma possibilidade, de repente, quando mudar para lá, se chegar mais funcionário, a acontecer isso aqui em Mossoró?
Olha, eu particularmente defendo que a gente trabalhe, aqui na Central, por exemplo, funciona de segunda a sábado. Antes era de terça a sábado. É importante, eu pelo menos defendo que a resposta que a gente tem que dar à sociedade é em qualidade de serviço. Não adianta eu funcionar 6 dias, 7 dias na semana, sem as condições de atender a população. Eu defendo que a gente trabalhasse de segunda a sexta, com todo o efetivo possível, né, com todo o vapor, como se costuma dizer, do que funcionar 6 dias, né, na semana, de segunda a sexta, tendo que fechar algumas salas por falta de funcionário. Em Natal, como em todo o estado, em todo o país, a questão de registro funciona de 8 da manhã às 2 da tarde. Indo para o show automóvel ou na rodoviária, a nossa pretensão é implantar esse sistema. Aqui não, nós estamos obrigados a cumprir um horário da Central do Cidadão. Está entendendo? A gente tem que... O nosso... Mete a gerência daqui pelo fato de ser a central, né? O funcionamento, como também o expediente, logicamente, ele é o da Central do Cidadão. Saindo para o Automóvel Show, nós vamos funcionar de 8 da manhã às 14 horas, de segunda a sexta. Porque aí sim, nós temos todo mundo, todo o efetivo vai estar empregado, logicamente, estando com todo mundo, nós temos uma melhor qualidade de serviço e uma capacidade maior de atendimento. E para concluir, que é esperada aí por toda a população, a mudança desse prédio para a rodoviária. Tem prazo e o Detran também acompanhará essas mudanças? A previsão de entrega da reforma da rodoviária, já estive lá, inclusive, com a governadora, na última visita que ela fez a Mossoró, e a previsão é em setembro. Sendo cumprido esse prazo, a entrega sendo em setembro, nós temos aí mais um mês, 2, que tem outra parte de instalação de móveis e tudo. A previsão é que em outubro, novembro, o Detran, como também a Central do Cidadão, já esteja funcionando na rodoviária. Com respeito à Central do Cidadão, nós conversamos com a pessoa de Paulo Saraiva, que é o gerente da Central do Cidadão, e ele explicou e pediu até para se fazer uma prestação de serviço aqui dentro do programa Linha de Fogo, dentro da TV Mossoró. Veja bem, as pessoas que fizeram a identidade nas comunidades da Maísa, Assentamento Boa Fé, Morada Nova, Barreira Vermelha, além da Fazenda Hipólito, tem que procurar essas carteiras de identidade que vão estar aqui na Central Cidadão à disposição da população. Uma vez que foram feitas, essas pessoas não receberam. Como também um trabalho ainda de 2011, algumas entidades ainda estão à espera dos seus proprietários. E lembrando que no caso da identidade você vai trazer um outro documento que comprove que é você, para você estar recebendo sua identidade. O outro aviso é que não pode ser entregue a outra pessoa, tem que ser o próprio titular daquela identidade. Com imagens Edvaldo Barbosa, Robson Carvalho para o programa Linha de Fogo.